Depois, algo que a gente fala muito aqui também, que é a questão de atender as condicionantes, tá? Me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é João Paulo Guimarães Rosa, eu sou arquiteto e urbanista. A gente fala aqui nesse perfil sobre projeto, na verdade mais do que isso, a gente fala sobre qualidade de projeto. Eu sou um arquiteto concurseiro, eu gosto sempre de falar isso, já participei de mais de 12 projetos, né, de concursos de arquitetura. Fui finalista de alguns, como do prêmio da Design Class e mais recentemente do prêmio Félix Candela, que me inclusive rendeu uma publicação lá no site do Arquiday. Tem esse projeto aqui no perfil, se você é a primeira vez que você está me vendo aqui, se essa live gravada e você está me vendo pela primeira vez, checa lá no perfil que você pode conhecer. Outro ponto importante, enquanto vocês vão pensando aí, curta a live para que o algoritmo entenda que esse é um conteúdo de qualidade. Compartilha com aquele amigo que está perdido, que está fazendo projetos rasos também, né, para que a gente cresça aqui a comunidade. Atender as condicionantes, ela também vai te permitir que você tenha identidade no seu projeto. Por quê? Por tudo isso que a gente falou até então, né? Mas mais do que isso, se você tem um contexto, se você tem um projeto conectado às condicionantes, ou seja, portanto, um projeto que é responsivo, automaticamente você tem características diferentes. É como se você, cada projeto que você fizer, você vai coletar ingredientes diferentes. E aí que está a sacada, entende? Porque se você pega sempre os mesmos ingredientes, se você não considera as condicionantes pré-existentes, você vai ter a mesma linguagem. Então, se você quer identidade, quanto mais ingredientes você trazer ali, ou seja, quanto mais responsivo for o seu projeto, e isso, gente, em vários âmbitos. A zona bioclimática é uma coisa. Então, se eu estou na zona 1, é uma característica de projeto. Se eu estou na zona 8, é outra característica. Isso, por si só, já é suficiente para trazer personalidade distinta entre esses projetos. Mas tem um cliente também. Às vezes você vai pegar um cliente que vai topar uma parede com taipa. Às vezes o outro não. O outro só vai falar, cara, não quero nada diferente. Eu quero a minha casa com bloco cerâmico. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E isso vai, inclusive, dar personalidade. Porque percebe? Um vai aceitar, o outro não. E aí basta você dar uma resposta sofisticada para isso. Por isso que eu falo, as pessoas reclamam muito sobre isso, sabe? Ah, mas meu cliente é chato. Meu cliente só quer bloco cerâmico. Ok, mas o que dá para fazer com isso, sabe? Basta você dar uma resposta sofisticada. Tenta, vai tentando, vai tentando. Eu sempre tento, né? E aí, vamos trabalhar com uma taipa de pilão? Vamos, né, trabalhar aqui com esse material? Cara, se ele aceitar, sabe? Tá jogando. Talvez não aceite a casa, como eu disse, aceite uma parede. E aí você vai. Mas essas condicionantes, elas vão te dar essa propriedade. Ah, e um ponto importante também é que o projeto raso é isso, né? O projeto raso, para além de tudo que a gente disse, né, embora não seja o foco da nossa live hoje, mas é porque ele é o estereótipo perfeito de algo que não tem identidade, vocês podem ver que essa é uma característica dele, ele não é responsivo. Aliás, perdão, ele é responsivo, tá? O projeto raso é responsivo. Como assim, João? Bom, ele é responsivo, mas em uma certa medida. Tá? E esse é o problema, porque ele responde o mínimo. Ou seja, o que significa isso na prática? Por exemplo, os quartos estão voltados para a fachada do sol nascente, não tá para a fachada. Isso é uma resposta, percebe? Do ponto de vista de concepção. Então, os quartos neste terreno, né, nesse logrador aqui, ele vai ficar posicionado aqui. Isso é uma resposta. Sei lá, entre outras coisas que um projeto raso vai ter. Mas isso é o mínimo, isso é o básico, isso um pedreiro consegue fazer, percebe? Eu nunca vi na minha vida um pedreiro construir uma casa com os quartos, a não ser que seja muito aquele seu Zé que nunca, sabe, muito sem noção, mas é raro, tá? Um pedreiro que vai construir um quarto voltado para o sol poente ou para o norte. A casa dos meus pais eu confesso. Mas aí é outro rolê. E é isso que eu falei para vocês. É um cara que construiu que nem era pedreiro e se aventurou ali. Mas é isso. Um pedreiro consegue fazer, um mestre de obras consegue fazer isso. Então não, é o mínimo, né, gente? Pelo amor de Deus. Então um projeto que é responsivo às condicionantes pré-existentes. Aí no curso, né, no nosso curso a gente vai falar sobre várias coisas que vão tangir esses lugares, porque a gente tem as condicionantes que são intangíveis, que são tangíveis, as que são internas, externas, as específicas.
né? Então a gente agrupa essas informações para que a gente desenvolva um dossiê e dentro desse dossiê, a gente, enquanto arquiteto e urbanista, a gente consiga dar uma resposta para cada uma delas. Então a gente coleta essas informações e aí elas serão incorporadas no nosso processo. Como fazer uma receita? Você coleta essas informações, esses materiais, e aí você vai colocar esses ingredientes no processo. Você vai tacar isso na mesa e falar, ok, sabe quando você vai no MasterChef, aquela caixa misteriosa? Você tem aqueles ingredientes ali. O que eu posso fazer com isso? É basicamente isso, tá? Mas você precisa coletar, porque as intangíveis, por exemplo, elas não são perceptíveis aos olhos. Elas não são tangíveis. Então, às vezes, é um aspecto que você pode deixar passar. A zona bioclimática é você não consegue ver a zona bioclimática, consegue? Não. Então você precisa fazer um estudo minucioso, e aí talvez a zona bioclimática vai dizer uma coisa, mas o clima local diz outra. Então você precisa ter essa sensibilidade de entender isso. Então, se você está num lugar muito úmido, você precisa dar uma resposta para isso. Porque esse projeto pode ser lindo, mas vai ser insuportável estar lá dentro. Arquitetura, forma e função. Não a forma segue a função. É isso.